Recebe, Senhor, a nossa oração. Deus habita no meio do louvor, amém? Deus liberta, Deus traz alegria no meio do louvor. Vamos crer assim, diga amém. Diga eu creio. Glória a Deus, vamos sentar se Deus quiser. Quiser, Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Deus tem tantas promessas para nós. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu abri
os povos se curvam e as bocas se abrem, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Crianças de 3 a 9 anos, eu chamo a Evangelho, vem aqui, vamos orar pelas crianças, em nome de Jesus. A Evangelho estará abençoando as nossas crianças. A ovelha Micael vai estar aí ungindo em nome de Jesus. As crianças. Estenda suas mãos, irmãos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te apresentamos, ó Deus, as crianças, assim como também os professores, ó Pai, que o Senhor
se afastar dos teus caminhos, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, está conosco aqui o pastor Júlio Fagundes. Quem conhece ele? Levanta a mão. Só Michele, Rosa, Gilmar. Algumas pessoas, tem uma meia dúzia aí, que conhecem, mas isso é bom. Para quem não conhece o pastor Júlio, pelo terceiro ano consecutivo, ele vai pregar nos Gideões Missionários, né, dia 28, domingo à tarde. Ele estará pregando nos Gideões Missionários. Ele estará se apresentando aqui, homem de Deus, usado por Deus. Que a igreja se coloque de pé nesse momento e receba o servo do Senhor, aplaudindo ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para você que não me conhece, prazer. Eu sou o pastor Júlio Fagundes. Amém? Uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu sou pastor quadrangular. Me converti na quadrangular. Aceitei a Jesus há quase 18 anos atrás. Hoje sirvo ao Senhor, sou aqui natural de Avaré, mas hoje eu sirvo a Deus e pastoreio também junto com a minha esposa na região 526, que é a região de Catanduva. Hoje a gente pastoreia uma cidade por nome de Tabapuã. Que isso, pastor? Se falar 3 vezes, fala mistério. É nome de cidade, está no mapa. Tabapuã fica na região de Catanduva, perto de Olímpia. Olímpia o pessoal conhece aí por causa dos termos, né? Eu estou a 26 quilômetros de Olímpia, pertinho de Olímpia. E estamos lá pastoreando. Eu sou, acredito que de nascimento, pode se assentar? Pastor quadrangular de nascimento. Eu acredito que eu sou o primeiro de nascimento, né? Não adotivo, mas de nascimento, pastor quadrangular a pregar nos Gideões por bondade de Deus. E eu quero contar com a oração de vocês para orar por nós. Domingo, na verdade no sábado, dia 27, eu vou pregar numa festa da Batista em Avaré, e depois do culto nós estaremos indo para Camboriú. Vamos viajar a noite toda e eu preciso que vocês orem por mim, ok? Quem vai estar intercedendo por mim? Amém. Posso contar com as suas orações? Amém. Se você quiser acompanhar, vai ter link lá passando ao vivo os cultos, né? Gideões. Alguém conhece aqui o trabalho de Gideões? Conhece, né? Já assistiu em DVDs, em vídeos. Se não conhece, depois entra lá e você vai conhecer um pouco do trabalho. Meus irmãos, aproveitando essa oportunidade de estar aqui, eu sei que hoje não é dia de culto de vocês. O pastor Michel, ele quis aproveitar a nossa vinda para cá. Eu estava na cidade, aqui na casa na igreja da pastora Simone, na 11ª linha aqui. Pode tirar, pastor, para mim? Pode tirar. Aí, eu gosto mais de sem fundo. Eu gosto do fundo do glória a Deus da igreja. Então eu estava na pastora Simone, aí aprove a Deus e o pastor Michel, a gente entrar em contato, né, e ele fechar essa data, que é hoje e amanhã. Então eu tenho certeza que Deus ele não une pessoas. Deus ele tem um propósito de estarmos aqui. Deus não une nada à toa, nada em vão, né? Há um propósito de Deus de estarmos aqui. Eu acredito que essa noite pode ser um divisor de água na nossa vida. Eu não sei se você crê, mas essa noite pode acontecer algo diferente na nossa vida. Eu já vou começar a pregar, deixa eu te dar uma palavra. Nós estamos em culto. Culto é entrega. Culto a gente oferece, né? E culto a gente não dá a homens. Culto a gente dá a Deus. E para o culto ser bom, não depende de Deus. Para o culto ser bom, só depende de mim e de você. Porque Deus sempre estará disposto a fazer a parte dele.
Amém ou amém? Eu creio que eu estou pregando para um povo que ama a palavra e que é cheio do Espírito Santo. Amém? Meu coração está queimando aqui com uma palavra e eu vou compartilhar ela com vocês. Abra sua Bíblia. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1. Abre aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Michel, de alguns anos, é nosso amigo, sua família. Deus abençoe. E Deus abençoe cada um que aqui está presente. Irmãos, enquanto você procura o texto, fazem aproximadamente quase 18 anos que eu prego. Não, 18 que eu tenho de crente. Mas uns 15, quase 16 anos que eu prego a palavra, viajando por esse Brasil aí fora, anunciando Jesus. E eu sempre trabalhei muito com DVDs de pregação. E como um pregador, eu sempre tive sonho, desejo de fazer livros. Porque hoje mensagem, se você for no YouTube, você acessa lá e botou o nome, aparece o que você quiser assistir. Se você botar lá Júlio Fagundes, já aproveita e nos segue lá também. Vai ter algumas mensagens, vídeos pequenos que eu faço, sempre dando uma palavra bíblica para edificação de quem clicar lá e acessar o canal. E aí Deus me deu a graça deste ano, começar o ano de 2019, lançando um livro. Esse livro tem como tema As Armas de Davi. Mas eu não falo aqui, por exemplo, de armas como funda, cajado, como pedra que ele usou para derrubar o gigante. Não, as armas que eu falo aqui são armas espirituais. Por exemplo, Davi viu uma possibilidade de vencer aonde Israel não viu, aonde o exército de Israel não viu. Então eu falo sobre o poder da visão, eu falo sobre o poder das palavras, não é? Salomão disse que a morte e a vida está no poder das palavras, ou da boca, e as que a amam comerão do seu fruto. Então é um livro que com certeza é uma mensagem que vai edificar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Posso desligar isso aqui? Você não tem mais ninguém aqui, né? Não tem anjo aqui, né? Aqui pelo menos sentado na cadeira, não. Anjo trabalha. Você pegou a visão aí ou não? Vamos falar, a cadeira está vazia aí, é anjo que vai sentar. Não, essa cadeira é para a alma que vai chegar. Anjo não senta, anjo trabalha. Vocês estão assim ou não? Vocês podem dar glória a Deus ou não? Desliguei? Aí, cutuca teu irmão e diga assim para ele: se você não der glória a Deus, você paga a janta. Mas você riu, deu glória a Deus? Você achou engraçado? Você achou engraçado? Então vamos ler. Diga assim: pastor, prega. Para de graça. Então tá bom, prega. Vamos ler a Bíblia, achou aí o texto? 1 Crônicas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 5. Antes da gente ler, eu quero que você olhe para mim. Eu vou pegar isso aqui só como base, ok? Eu vou pregar isso aqui só para a gente ter um pano de fundo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus. Algo, pastor Michel, algo assim que tem mexido comigo. Essa é a verdade. Eu quero falar sobre o altar. Eu quero falar sobre os benefícios que o altar pode me proporcionar. Só para você entender um pouquinho do que Deus quer falar com a gente. Altar não é lugar de troca. Altar não é lugar de barganha. Altar é lugar de relacionamento. 2019, Deus tem falado muito forte no meu coração, e no começo do ano eu preguei bastante sobre o altar. Deus, Ele quer nos levar para um relacionamento mais íntimo. Sairmos do conformismo, do acomodismo, e irmos para as águas mais profundas. Glória a Deus.
É isso que o Espírito de Deus quer para nós. Pai, eu quero fazer uma oração, e a minha oração é a parábola do semeador. Que a mensagem que vai ser pregada agora é como uma semente, e os corações daqueles que estão aqui ouvindo é a terra. Que essa semente não caia na beira do caminho, porque as aves roubam. Que essa semente não caia no terreno pedregoso, porque ela até cresce, mas ela fica com tempo infrutífera, ou na verdade sem raiz, porque ela não tem profundidade de raiz. Que a semente não caia no terreno espinhoso, porque os espinhos, que é os prazeres da vida, acabam sufocando a semente, deixando ela infrutífera. Mas a minha oração é para que a semente de agora caia numa boa terra, a ponto de produzir 30, 60 e até 100 por um. Senhor, eu creio naquilo que o Senhor disse a Jeremias, perguntando o que ele via, e ele disse: é uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Então fala conosco, nos exorta, nos confronta, nos edifica, nos abençoa por intermédio da tua palavra. Se a igreja concorda, diz amém. Amém. Olha o que diz em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 5. Também o altar de cobre que tinha sido feito por Bezalel, filho de Uri, estava diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação buscavam ao Senhor. Eu quero que vocês meditem nessa palavra. Deixa eu explicar o contexto desse texto, porque todo texto sem um contexto, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba arrumando um pretexto, e a gente pode cometer algumas heresias, e temos que ter muito cuidado. Mas deixa eu, para não ficar vago apenas o que eu li, porque talvez esteja, eu não digo longe do teu conhecimento, mas talvez fique um pouco faltando alguma coisa para um raciocínio melhor da palavra. Eu vou lhe apresentar o contexto. Esse livro que nós estamos acabando de ler, principalmente nesse capítulo 1, preste bem atenção. Eu vou pregar bem pausadamente, porque Deus ele tem me conduzido de uma forma que eu aprendo e eu sou liberto, sou transformado quando eu ouço a palavra e ela de fato ela fica gravada no meu coração. O que muda a vida de alguém não é a oratória do pregador, não é se ele é bom na hermenêutica ou na interpretação do texto, na homilética, não, se ele tem teologia, se ele grita, se ele sai correndo, não, nada disso muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida e o que nos traz edificação é a palavra. O meu maior compromisso aqui hoje em pregar a mensagem que Deus colocou no meu coração é que você volte para a sua casa entendendo que Deus está falando no culto. Esse é o meu maior desafio aqui hoje, é fazer com que você entenda o que está sendo pregado, e o Espírito de Deus que convence, que trabalha, que está entre nós, é Ele que faz a obra. Eu sou apenas um canal e instrumento para que Ele venha realizar o que Ele quer realizar. Preste bem atenção nessa história fascinante, nessa história brilhante. No texto que nós lemos, vai falar praticamente aqui da ascensão de Salomão ao
parte da vida de Davi. Davi ele foi e é até o dia de hoje considerado no povo hebreu, no povo judeu, um dos maiores reis de todos os tempos. Para você ter uma ideia dessa pequena biografia que eu vou falar de Davi, Davi em todos os salmos, 150 salmos que tem na Bíblia, Davi é um dos maiores salmistas de todos os tempos. Davi tinha algumas habilidades, e uma das habilidades que Davi tinha é que ele era o construtor da própria harpa que tocava. Davi sabia muito bem não só fazer o instrumento, mas também ser um tangedor de harpa, um adorador por excelência. Davi tinha tanta graça de Deus quando tocava, que quando ele tocava, o espírito mau estava em Saul e ia embora. A Bíblia diz que Davi, ele não só tinha habilidade em fazer harpa, em ser um adorador, em compor poesias e também compor salmos, tanto de cânticos quanto também salmos que refletiam a vida e também a história de Israel, mas Davi também ele não era só rei de palácio. Davi não era só rei de trono. Davi não era só rei administrativo. Davi era rei de pegar a espada e ir no campo de batalha. Para você ter uma ideia, Davi, ele era tão querido em Israel que quando ele matou Golias e ele foi trazer a cabeça do gigante dentro da nação de Israel, o povo jubila. O povo começou a cantar cânticos e eles diziam que Saul matou seus 10.000 e Davi as suas dezenas de milhares. A Bíblia vai dizer que Davi ele foi o campeão da batalha, sofreu perseguição, muita perseguição. Davi começa a vida de viver isolado na terra de Adão, aonde Deus, por sua bondade e misericórdia, fez com que 400 homens levianos, homens que ninguém queria comunhão, se ajuntassem com Davi e no futuro se tornaram grandes guerreiros e heróis de Davi. A Bíblia também diz que Davi, a única vez que ele não foi para a guerra, ele acabou adulterando com Betseba. O texto vai dizer que Davi sai na sacada da casa e ele olha para onde não deveria olhar. Quem é que ele vê banhando-se? Esse ato de se banhar de Betseba é um ato de purificação. Ela está acabando de sair do seu ciclo menstrual e você era uma moça muito bela, muito formosa. Davi teve desejo de possuí-la como esposa, acabou adulterando. E nesse ato de adultério, Betseba acabou ficando grávida. Então, quando ela se achou grávida, Davi ele ia arrumar um plano para, na verdade, colocar um plano quente em cima do seu pecado. E todos nós somos sabedores. Um abismo, ele acaba chamando um outro abismo. E isso é bíblico. A Bíblia diz que além de cometer adultério, ele acaba também matando um dos melhores soldados fiéis, que é o esposo de Betseba por nome de Urias. Para você ver, a fidelidade de Urias é tão grande, é tão tremenda, que ele é o carregador da carga da sua própria morte. Já imaginou você carregar a carga da sua própria morte? Por que eu vejo que ele é tão fiel? Por que eu vejo que ele é tão íntegro à sua liderança? Porque ele carrega a carga da sua própria morte e ele vai até o final. Ele não abre a carga, entrega a carga na mão de Joabe. Joabe entende que é para colocar ele na frente da batalha para ele morrer. Urias é morto na batalha. Davi possui Betseba, o filho nasce. Deus não permite o filho do pecado, do adultério, nascer com vida. O menino na verdade morrendo. Deus não responde à oração de Davi. E depois desse ato, com o passar do tempo, a Bíblia diz que veio o segundo filho de Davi com Betseba. Deixa eu só te dar uma palavra. Quem falou para Davi que Salomão, seu filho, reinaria no seu lugar foi Deus. Então a escolha de Salomão, a ascensão ao trono, pastor Michel, não é a vontade de Davi. Na verdade, é da vontade de Deus. E aí eu vou deixar aqui uma palavra e eu acredito que é uma boa oportunidade para você agora, Deus. O que o Senhor vai dizer? Eu vou dizer com toda segurança, eu afirmo isso. Eu nunca vi Deus errar nas suas escolhas. Eu vou
mas eu vejo Deus agindo diferente. Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele faz sempre na contramão da lógica. Por exemplo, João capítulo 15, verso 16, dá uma claridade melhor sobre isso. Que não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos toquei, para que dai deis fruto, e o teu fruto permaneça, a fim de que quando pedires ao Pai, Ele nos conceda. Agora, quando eu vejo Deus escolhendo, e Deus sempre vai contra a mão da lógica, dá um exemplo, pastor, vou te aplicar agora. Paulo, quando fala da escolha soberana de Deus, no capítulo 1 da sua carta ao 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis, as que não são, para nem mais se pensa que são. Ou seja, Deus é soberano na sua escolha. Deixa eu dar uma palavra para ligar o teu coração. Quando Deus escolhe alguém, Deus não vai pelo seu grau cultural. Quando Deus escolhe alguém, Deus não vai pela sua classe de família. Se a sua família é influente, se a família é rica ou é pobre, se você mora numa mansão ou numa casa mais simples, se tem alguém crente na família ou não, Deus não olha para essas características. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus investe onde ninguém quer investir. Deus escolhe quem ninguém quer escolher. Prova, pastor. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15, que Saulo de Tarso, conhece a biografia desse homem? Ele é matador, ele é perseguidor da igreja, ele é fariseu, ele veio para Damasco para matar os crentes e prender os que eram do caminho, que eram os que temiam ao Senhor. Quando ele chega na porta de Damasco, que é conhecido como o caminho da graça, um olho cerca. De repente cai no cego, é conduzido à rua chamada direita na casa de Judas, e a Bíblia diz que Saulo se coloca a orar, e por 3 dias ele não come, não bebe, só ora, não come, não bebe, só se consagra, não come, não bebe, está na presença do Senhor em oração. E enquanto ele está orando, Jesus visita Ananias. Eu acho lindo isso. Um discípulo na cidade. E aí Jesus disse assim para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita e procura um homem a saber, por nome de Saulo. Quando falou Saulo, Ananias falou: vou nada. Eu conheço a fama desse homem. Eu sei que ele é matador. Eu sei que ele é perseguidor da igreja. Eu não vou não. Aqui ele tem autoridade para prender os crentes, para matar os crentes. Vou nada. Aí quando Ananias não quer ir, Atos 9:15, Jesus responde ele dizendo: salvo Ananias, para você até então pode ser perseguidor, para você pode ser matador, para você pode ser aquele que prende os crentes, mas para mim ele é um vaso escolhido e eu vou soltar para ele. Quando ele deve padecer, se fosse eu e você, nós não escolheríamos Pedro. Se fosse eu e você, nós não escolheríamos um publicano chamado Levi ou Mateus, porque ele é traidor da pátria, cobrava em Roma, trabalhava para Roma. Se fosse eu e você, nós não escolheríamos. Mas eu amo Deus, porque ninguém escolhe como Deus. Deus é soberano nas suas escolhas. É um motivo para você louvar Ele, é um motivo para você glorificar Ele. Olha bem para você, entre milhões e milhões de pessoas,
Então Adonias está dizendo: eu sou o próximo rei de Israel. Mas sabe qual é o sentimento que está dentro de Adonias? É o sentimento de usurpador. Eu vou repetir essa palavra, ela é um pouco pesada, mas eu vou liberar isso. Adonias, o sentimento que está dentro dele é de usurpar. O usurpador, ele quer o lugar que não é dele. E para ele, o que ele quer, ele faz de tudo. Ele trai. Para você ter uma ideia, Adonias não só é um usurpador ao trono, não é dele, mas ele quer. Pastor, se não que não é dele. Se é pela árvore genealógica, é Adonias para ser rei. Mas deixa eu te dar uma palavra: quem estabelece rei é Deus. Quem coloca no trono é Deus. E era da vontade de Deus, não que Adonias reinasse, mas era para Salomão, filho de Betseba, com Davi, ser rei no lugar de Davi, seu pai. Adonias, sem entender isso, ele vai, ele consegue persuadir o rei de seu pai Davi, aproximadamente 50 pessoas. E entre essas 50 pessoas, ele persuadiu o general Joabe, ele persuadiu o sumo sacerdote por nome de Abiatar. E o Deus vai dizer: ele pega essas 50 pessoas, o pastor Michel, e vai no jardim do palácio e faz festa. E aquelas 50 pessoas então clamam e aclamam, dizendo: viva o rei Adonias. Mas esse rei, o profeta Natan chega e Betseba e dá um conselho. Diga assim para ele, para Betseba: se eu fosse você, eu ia ao rei Davi, até a recâmara do rei Davi. Davi está idoso, ele estava com 70 anos de idade, e o que a Bíblia informa é que nada aquecia o corpo de Davi. Foi até então que tiveram a ideia de trazer uma moça por nome de Abisag, uma sunamita, para aquecer o corpo do velho Davi. E nesse tempo, Natan dá um conselho a ela, dizendo: vai até o rei, traga a memória do rei, que é da vontade de Deus que Salomão, teu filho, reine. Porque se consumir que Adonias de fato reina, a primeira atitude que ele vai ter é mandar matar você e também mandar matar Salomão. Isso é prático naquele tempo. Quando um rei assumiu o trono, ele já ficava procurando quem poderia ser aquele que porventura viesse a requerer o trono por direito, ou porque é uma linhagem. Então ele assumiu o trono, ele ia matar Salomão. Isso com certeza. Aí o texto diz que Betseba pede conselho, vai até o rei Davi, dá uma palavra ao rei, traz a memória do rei. Natan entra na conversa, confirma todas as palavras de Betseba. Davi sabe que é da vontade de Deus que o seu filho Salomão reine. Então quem tem autoridade manda. Davi deu a ordem dizendo: introduza na minha presença o meu filho Salomão. Salomão vem entrando na presença de Davi, um jovem que não tem habilidade na espada, um jovem criado dentro do palácio. Se você for fazer uma pequena biografia da juventude de Davi e da infância de Salomão, é totalmente oposta. Por quê? Davi, quando era jovem, ele matava gigantes. Com 17 anos, ele já matava leão, matava urso, sabia o que era lutar, o que era ir no campo de batalha, defender aquilo que era seu patrimônio, que era as ovelhas, arrancando as ovelhas da boca do leão e do urso. Salomão não. Salomão foi criado dentro do palácio. Nos 40 anos que Salomão reina em Israel, você nunca vai ver Salomão indo para a guerra, você nunca vai ver Salomão matando ninguém, você nunca vai ver Salomão pegando em espada. Salomão, o nome Salomão quer dizer pacífico, paz. Tem tudo a ver com o reinado que ele assume. Ele assume um reinado de paz, é um reinado mais administrativo. Pode perceber que a Bíblia informa que Salomão, ele casou 1000 vezes. Na verdade, ele tinha 300 princesas, melhor, 300 concubinas e 700 princesas. Casamentos políticos que levou depois Salomão acabando indo à ruína. Mas isso aqui é uma outra mensagem para você imaginar. Imagine Salomão jovem, um adolescente, um jovem, 20 anos de idade, já indo aí para a maioridade, já sendo aí um homem formado, mais 20 anos, sem muita experiência de espada, de guerra, de campo de batalha. Quando ele entra na presença de Davi, Davi manda trazer a coroa real, coloca sobre a cabeça de Salomão, manda trazer as túnicas, as vestes reais, e uma identificação de Salomão é de fato dado por Deus. A vontade de Deus estava se cumprindo naquele dia. Era que Salomão estava montado na mula que o rei Davi acostumava andar. Então Davi dá uma ordem
Descansa o teu coração, porque Deus está no controle da sua trajetória. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que todos os olhos de Israel, da nação de Israel, está em Salomão. Quando, na melhor nação de Davi, quando Salomão é o último rei, todo Israel entende, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus que está prevalecendo, e o povo se alegra. A Bíblia diz que a alegria foi tanta que houve um cântico, júbilo, adoração ao Senhor. A Bíblia diz que a adoração foi tão tremenda que a terra chegou a estremecer a ponto de alegria. Lembra do usurpador? Aquele que quer lugar na dele? Levanta a sua mão que eu vou profetizar a palavra. Levanta a sua mão que eu vou profetizar a palavra. Lembra de José? Rubens com tirar a túnica, quiser pegar a túnica de José e colocar sobre o corpo de Judá, não coube, sobre o corpo de Rubens não coube, sobre o corpo de Zebulon não coube, sobre o corpo de Naftali não coube, sobre o corpo de Aser não coube, sobre o corpo de Dan não coube. Todos os irmãos tentaram pôr a túnica não coube. Por quê, pastor? Porque a túnica foi feita por medida. Eu repeti, a túnica de José, uma túnica para lá, feita da mão do próprio pai Jacó, foi feita por medida. Pastor, estou entendendo. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que é teu, não adianta ouro oportuno, não adianta fofoca, não adianta traição, não adianta alguém puxar da frente. Recebe essa palavra que eu estou sentindo hoje. 2019, aquilo que Deus decretou que será teu é teu e ninguém vai tomar. Não tem macumba que pega, não tem dedo no corpo que pega, não tem palavra maldita que pega, porque pastor, além daquilo que Deus te dá, eu te dou uma palavra. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aquilo que Deus determinou que é teu. E ninguém vai botar a mão naquilo que é teu. Sentindo graça, você pode. Toda a promessa que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que é teu e acabou. Olha o que a Bíblia diz. A Bolívia fica sabendo do barulho. Eita, Jeová. Olha que veio agora quentinha do céu. Escuta. Aquele que queria roubar o lugar que não é dele, mas era teu, agora está ouvindo barulho. E qual é o barulho? É barulho de festa. Você não entendeu? Eu vou liberar. Eu vou liberar o teu espírito. Comigo. Aqueles que querem roubar o que é teu, não vão conseguir. E detalhe, eles vão pensar que ouvir o quê? Barulho de festa. Vou repetir. Fica tranquilo que Deus é especialista em preparar a mesa do deserto.
Pastor, é isso? Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Adonias, quando fica sabendo que Salomão é rei, ele foge para o altar. Agora, com tanto lugar para ir, por que ele vai para o altar? Salomão mandou uma palavra para ele dizendo assim: ó, se tu procederes bem, nem o fio da tua cabeça cairá. Então, sabe o que eu entendo? O altar tem poder de nos proporcionar vida. Pegou a palavra ou não? Pegou a palavra ou não? Pegou a palavra ou não? Agora escute isso aqui. Aí Salomão mandou um recado para ele assim: ó, se proceder bem, nada vai te acontecer. Agora, se procederes mal, tua vida é por tua conta. Aí, ou seja, é você que decide. Vai depender do teu comportamento. Agora vem comigo que aqui eu quero pregar. Eu tenho 20 minutos para encerrar. Irmão, eu estou sentindo graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Salomão com 20 anos. Ele está diante da maior responsabilidade da sua vida. 20 anos. Quantos anos? 15. 20 anos. Quantos anos Salomão tem? Agora, você tem ideia do que é ser rei com 20 anos de uma nação? Como que você acha que Salomão se encontra? Você consegue ver Salomão apreensivo? Você consegue ver Salomão preocupado? Pastor, tem motivo? Vários. Para estar preocupado? Vários. Primeiro motivo que ele está preocupado: ele está assumindo o lugar do seu pai. Segundo motivo que ele está preocupado: o pai dele foi um dos maiores reis do céu. Já tem motivo para estar apreensivo ou não? Tem. Só sabe que está na Bíblia? Deus sempre foi e Deus sempre será o nosso maior motivador. Eu vou repetir. Deus sempre foi e sempre será o nosso maior motivador. Josué capítulo 1. Deus fala o que para Josué? Josué está assumindo a liderança do seu mentor, de Moisés, o seu líder, daquele a qual Deus falava boca a boca. Você tem ideia do que assumiu o lugar de Moisés? Aí Josué assume, Deus no capítulo 1 ele fala assim: meu servo Moisés é morto, mas agora o negócio é contigo. Então disponde, ou seja, fica de pé, pega um pouquinho de uma marcha. É Deus dizendo: fica tranquilo, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Quando você está pensando em parar, ele diz: quando eu estou contigo e eu te sustento com essa da minha justiça. Oh, levanta a mão que eu estou sentindo Deus aqui. Você pode adorar aí por 10 segundos. Eu quero te informar que cada glória que você dá aqui é uma glória que cai. Cada aleluia que você dá aqui é uma vagina que cai. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça aqui. Enquanto você está adorando aqui, Jesus está visitando a sua casa. Enquanto você está adorando aqui, Jesus está entrando naquilo que é impossível para você. Salomão, com 20 anos, ele assume o reino. Ok? O que me chama a atenção é que quando ele tem 20 anos, assume o reino, ele reúne toda a sua liderança.
os juízes e todas as demais autoridades e príncipes em Israel. Ele reúne toda a congregação de Israel. E você sabe para onde ele vai? Diga para onde? Não, ó, diga assim para onde, com curiosidade. Vamos lá, vai. Diga assim, na expectativa, diga aonde? Aonde? Tipo assim, espantado. Tipo, vamos lá, 1, 2, 3. Aonde? Sabe para onde? Meu Deus, que graça, né? Ô, irmão, veja a hora de pegadinha no colo. Minha esposa está quase 3 meses. Nós estamos vivendo um milagre. Ela está rindo. Oh, meu Deus, ela deu uma risadinha para mim. Eu quase que eu ia pedir para ele deixar eu carregar um pouquinho. Aí para mim, deixa eu pregar, senão eu fujo do assim. Saudade de casa. Ele reúne toda a congregação e vai para o Monte Gibeão. Diga comigo, vai no Monte Gibeão. Agora, por que ele vai para o monte? Um rei acabou de assumir o trono. E ele assume um trono estabilizado. Não pensa que ele assume um trono num reino falido. O pai deixou ele bem. Olha para cá. Porque ele deve toda a liderança do seu reino, cabeças, ele vai para o monte. A Bíblia é acreditada, não é? Então, vamos ver que está. Lê se ele é revista, jornal, noticiário, mas a Bíblia é medida. Então, olha o que a Bíblia diz. Que ele sobe para o Monte Gibeão. Agora, por que ele vai para o monte? Porque lá no monte está a tenda de Moisés. Eu vou repetir isso aqui porque o meu corpo se arrepia. Lá em cima do monte está a tenda da congregação. A tenda móvel, aonde no deserto Deus descia nela. Sabe o que tem na tenda? Os utensílios sagrados construídos por Bezalel e Aholiabe. O candelabro de ouro, a pia de lavar a mão, a mesa, está tudo ali. Mas uma das coisas que está ali no verso 5, e essa também ali, o altar de cobre. Diga comigo, o altar de cobre. Algumas traduções vão dizer que o altar é de bronze. O altar, vamos ficar só com o altar. A única coisa que não está aqui em cima é a arca da aliança. Diga comigo, a arca da aliança. Eu vou aplicar essa palavra e já encerro. Olha o que o texto diz. Salomão sobe com toda a congregação de Israel para o monte. Sabe para onde ele vai? Ele vai para o altar de bronze. Agora, o que me impressiona é o comportamento de Salomão no altar. Por que, pastor? Porque Salomão teve que jamais deve entrar na presença de Deus de mão vazia. Então a Bíblia diz que Salomão sacrifica 1000 holocaustos. Quantos holocaustos? 1000. Nossa, é demais, né? Aí você já parece bem que estava falido e estava bem. O camarada pega 1000 boi e queima no altar. Agora, sabe o que mais me impressiona? É que Salomão sacrifica 1000 boi e vai dormir. Nós não temos Salomão pedindo nada no altar. Não, gente, olha para mim, olha para mim. Nós não vemos Salomão negociando no altar. Nós não vemos Salomão mesmo sacrificando 1000 boi. Nós não vemos Salomão barganhando com Deus no altar. Sabe o que a Bíblia diz? É que ele sacrifica 1000 boi. Quantos boi? 1000. Como você chama? Ele sacrifica 1000 boi. Quantos boi? 1000. 1000 boi. É pouco, é muito? É bastante, não é? Imagina que cada boi valendo 2000. Diga, é um sacrifício, né? Só que ele não perde nada, ele vai dormir. Agora, por que Salomão tem esse comportamento de o altar sacrificar 1000 boi, não perde nada para Deus e não vai descansar? Sabe por quê? Porque o altar reflete isso. O altar reflete isso.
tem poder de te beneficiar. Glória a Deus. Eu descobri na Bíblia que o altar, ele abre o que está fechado. Especifica para Deus o que é maldade. Por que a Bíblia diz que às vezes nós não recebemos? Porque nós não sabemos mentir como não vem. Pega essa palavra. Por que Ana fala para Deus assim? Ó, eu estou aqui, mas eu quero que o Senhor me dê um filho homem. Eu e a minha esposa somos cuidados. Então, tipo assim, eu estou profetizando até a mim. Porque na casa da minha sogra só tem mulher. Ela teve 4 mulheres. E 3 das filhas dele tinha mulher. Não tem nem fardozinho lá para brincar. Então, eu estou profetizando que o meu é mim. Mas se vir mulher para ele, igual vai ser bem-vinda. Né? Mas assim, a gente tem esse sentimento, né? Poxa, o que vinha é Deus, né? Nossa, agora, por que Ana fala para Deus? Não, eu quero que o Senhor saiba que eu estou aqui decidido, eu quero um filho homem. Sabe por que Ana pede para Deus, especifica para Deus o que quer? Porque quando Ana está dizendo que quer um filho homem, Ana está dizendo assim, sabe por que eu quero um filho varão? Porque a genealogia só dá-se continuidade pelo filho homem da casa. Então Ana está dizendo, se o senhor não me der um filho homem, me der um filho mulher, eu não vou ter que depois contar a história. Se a genealogia é contada pelo homem, ou seja, pelo menino da casa que nasce, então Ana está dizendo, eu preciso de um filho varão para que a minha história, a genealogia continue sendo contada. Quem está aqui? Quem está aqui? Aí então Ana diz para Deus, olha quem está aqui, diga amém. Agora, o que me chama a atenção é a oração de Ana, porque ela não assim em voz alta. A Bíblia diz que ela só mexe uns, diga assim, está em segredo. Agora, sabe o que eu aprendo? Porque eu faço meu culto no altar, eu não preciso revelar a ninguém o que eu fiz. E pastor, você sabe que aquilo que você faz no altar no culto, o próprio altar depois se carrega em revelar. Não, você não pegou, eu vou repetir. Aquilo que eu faço no meu culto, no altar, o próprio altar tem o poder depois de revelar o que eu fiz. Olha, pastor, olha o que é a Bíblia, olha a Bíblia. Ana só está movendo o sacerdote do templo chegou nela e falou assim, ó, aparta de ti o teu vinho. Aí ela falou assim para o sacerdote, não tenha a tua serva como uma filha de Belial. A palavra Belial quer dizer iniquidade, pecado. Ela está dizendo, não tenha a tua serva como uma mulher da vida. Mas o que eu estou fazendo aqui, palavras de Ana. Mas o que eu estou fazendo aqui no altar, eu estou derramando a minha alma. Não. Eu acho que esse derramar aqui é mais do que entrega. Eu estou derramando a minha alma na presença daquele que pode. Eu estou derramando a minha alma na presença daquele que tem. Eu estou derramando a minha alma na presença daquele que faz o impossível. Eu estou derramando a minha alma. A minha demora de voltar. O meu relacionamento com Deus volta. É que vai proporcionar aquilo que eu vou viver quando eu sair e voltar. Glória a Deus.
Vai em paz e que o Deus de Israel te responda. A Bíblia diz que ela comeu, bebeu, e o semblante de Ana já não era mais de tristeza. Ela foi para casa e a Bíblia usa essa expressão: acabado de sair voltar. Eu não conheço aquilo que era esterilidade, aquilo que estava fechado em Ana. A Bíblia usa a expressão assim: eu não conheceu e Deus lembrou-se de Ana. E Deus lembrou-se de Ana. Eu vou ficar assim até você entender. E Deus lembrou-se de Ana. 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 Eu recebo a autoridade para dizer a alguém aqui: você não está esquecida. Você não está esquecido. O altar responde. O altar responde. Deus lembrou de Ana porque ela tinha acabado de sair do altar. E como é que Deus lembrou de Ana? A Bíblia diz que Deus abriu o que estava fechado. E o que é? Amar. Não só abriu o que estava fechado, mas deu vida onde não tinha condições de ter vida. Não sei se você está crendo no que eu estou pegando. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Para Ana no altar precisava nascer Samuel. Para você eu não sei o que é que precisa nascer. Mas se você entender o propósito do altar, se prepara. 2019 vai ser um divisor de água na sua família. Já tem gente pegando. 2019 vai ser um divisor de água no teu ministério. Eu quero te informar, se você entender o propósito do altar, ele tem um poder de trazer vida para Ana. Era Samuel. Para você, talvez seja um mistério. Para Ana, era Samuel. Para você, talvez seja alguém da sua casa salvo. Para Ana, era Samuel. Para você, talvez a empresa precisa ser aberta. Para Ana, era Samuel. Para você, talvez seja a vida espiritual que precisa estar mais ativa. Para Ana, era Samuel que tinha que nascer. Para você, pode levantar as mãos agora e dar 3 glórias para ele. Diga comigo: o altar não rouba. Diga comigo: o altar surpreende. O altar acrescenta. Diga: o altar dá vida. Agora, o altar não é só lugar de entrega. Altar não é só lugar onde você ganha para depositar o seu dízimo, a sua fidelidade ao Senhor, a sua oferta a Deus. Altar fala de aliança. Altar fala de comprometimento. Aleluia, Jesus. Altar fala de relacionamento. Altar fala de confronto. No altar Deus mostra quem somos. Eu vou repetir isso aqui, guarda isso. O altar, quando eu vou para o altar, Deus mostra quem eu sou. Aleluia. Pastor Michel, o altar revela quem sou. A Bíblia diz que Salomão sacrifica 1000 bois e vai ao touro. Diga comigo: o altar. Sem eu pedir. Pastor, isso é loucura, pastor. Pastor, isso é heresia, pastor. Eu provo para você na Bíblia. Porque tem que ter base nisso. Prova então. Capítulo 1 do mesmo livro, verso 12. A Bíblia diz que Deus falou assim para Salomão. Por quê? Quando Salomão sacrifica 1000 bois que ele vai dormir, o texto diz que de madrugada, diz que madrugada. Irmão, já é 9h30, preciso parar. Você quer que eu termine ou mais 5 minutos? Não, crente é verdadeiro, crente é sincero. Irmão,
A Bíblia diz que em visão, em visão, Deus acorda Salomão e diz: pede o que você quiser. Aleluia. Glória a Deus. Agora, detalhe: o camarada é sábio até não vai pedir. Pastor, procura na Bíblia se você vê Salomão pedindo riqueza. Agora, o que chama a atenção e impressiona é que quem está acordando Salomão não é nada menos que Deus. Que é isso? Vou te mostrar mais ou menos quem é. Aquele que conhece todas as vezes, conhece uma coluna e é Salomão. Aquele que através das águas do oceano e coloca na palma da sua mão como se fosse uma concha. Aquele que através da sua palavra, quando não existia nada, ele disse: haja luz. E houve luz. E quando ele fala, sua voz é como de muitas águas. A Bíblia diz que esse está acordando Salomão e dizendo: pede o que você quiser. Ele tem todo o poder nas mãos. Nunca deu batalha. Na outra quem quer riqueza, quem quer pessoa, quem quer salva, quem quer levanta, quem quer dá vida, quem quer mata, quem quer. Eu amo. Ele está no alto e ele está dizendo: salva. Cutuca teu irmão e diz assim: ó, para de fugir do altar. Aleluia, Jesus. Eita! As coisas estão no altar, escute. A Bíblia diz que Deus acorda e diz: pede o que você quiser que eu te dou. Aí Deus disse que ele pediu riqueza. E por que Deus deu? Ele pediu a morte dos seus inimigos? Não, porque não tinha guerra. Ele pediu fazenda? Então por que Deus deu? Ele pediu honra? Então por que Deus deu? Sabe por quê? Porque eu aprendo na Bíblia que o altar tem poder de dar. Não vou repetir, só porque eu vou encerrar. Eu prometo que agora você fica de pé. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Olha para mim. O texto diz que Salomão pediu para Deus riqueza. Foi? Não, né? Mas ele pediu o que para Deus? Sabedoria e conhecimento. Só que daí no versículo 12 Deus fala assim para ele: sabedoria e conhecimento te são dados. Só que daí a Bíblia usa a expressão assim: ó, também te darei. Peraí, irmão. Esse te darei aqui é acréscimo. Você não está entendendo, mas eu estou dizendo: se você reconhecer o caminho do altar, o poder que o altar tem, que o altar não rouba, que o altar acrescenta, que o altar abre, que o altar dá vida, que o altar proporciona a você viver coisas que você não pediu, mas o altar tem poder de te dar. Sabe o que eu quero liberar sobre a sua vida? Que 2019, até o que pode, já tem gente levantando até a mão. Eu vou profetizar. 2019, até o que você não pediu. Quem pega? Deus conheceu o que está na sua mente, no teu coração. Deus vai dizer para você agora: se prepare, porque está vindo a crescente. Lá o tchau, palavra, subir, palavra. Deus feita.
Você crê que o altar tem poder de te dar? Não, eu estou pregando para um povo crente. Você crê que o altar tem o poder de te dar? Olha o que aconteceu na minha igreja. Aconteceu aonde? Eu falo minha igreja, uma expressão acho que não é correta, na igreja de Jesus. Mas a igreja está na nossa responsabilidade, lá em Itabapuã, olha para cá. Eu levei um pregador para pregar na minha igreja uma vez, um amigão meu, e eu preocupado com a oferta, né? Nossa igreja lá, a gente pegou um trabalho missionário, eu não tenho salário de igreja, eu vivo da fé, está vendo os meus materiais, eu acabo abençoando a igreja, pelo contrário, e faço com muito amor. Assumimos com 2 famílias, há 5 anos atrás, já estamos fazendo culto com quase 80, porque lá na conta as crianças